a história se repete, primeiro como farsa, depois como piada. Vamos conversar com um especialista na área de agronegócio e de economia, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que está aqui conosco. E eu pergunto já de saída, Antônio da Luz, vai substituir a laranja pelo quê no seu café da tarde? Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, todos os ouvintes da Band. Olha, não sei, a gente tem que ver o que combina melhor com brioche, né? O que a gente podia comer, porque afinal de contas nós também temos efeitos no pão, já vou falar sobre isso. Macalossi, eu acho que em primeiro lugar, por dever não só de profissão, mas também a gente ter pontualmente contigo, todos os seus ouvintes, toda a honestidade intelectual que nós devemos ter para participar do teu programa. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu achei que essas declarações seriam bem piores, tá? Porque no momento que ele afasta medidas heterodoxas, embora tudo que ele anunciou que faria são coisas heterodoxas, mas de menor calibre, digamos assim, de menor poder ofensivo, de menor poder de destruição, eu vou te dizer que eu estava um pouco mais pessimista. Agora, o que me preocupa, Macalossi, são os pressupostos. E eu também serei muito honesto contigo, com a tua audiência, quando o ministro diz, os ministros, né, disseram, os três falaram isso, que o caminho é incentivar a produção. Tu pode ter certeza que quem paga meu salário tende a achar isso muito bom e receber de braços abertos esse tipo de medida. Eu quero te dizer que não é isso que vai resolver o problema. Não é incentivar desta forma, como eles estão falando, porque não é aí que está o problema. Mas vamos chegar lá. Onde é que está o problema, então? Macalossi, uma garrafa de água mineral num centro de uma cidade que está cheio de restaurantes, bares, supermercados, ela tem que custar um preço. Agora, uma água mineral no meio do deserto do Saara, ela tem outro preço. É uma questão de oferta e demanda. Se eu tenho pouca oferta, o preço sobe. Se eu tenho muita demanda, o preço também sobe. E é assim que funciona a economia. Isso é o básico, todos nós sabemos disso. Quanto mais, se eu tenho um determinado produto que tem mais gente querendo comprá-lo, adquiri-lo, consumi-lo e menos oferta para ele, eu vou ter um desequilíbrio. Na economia como um todo, isso é assim. Eu tenho a curva da oferta e eu tenho a curva da demanda. A curva da oferta vai pegar todos os produtos, tudo que a gente produz, o nosso PIB real, e a nossa curva da demanda, que é tudo que a gente demanda, tudo que a gente deseja adquirir, vem através da curva da demanda, que é composta pelo consumo das famílias, pelo consumo do governo, pelos investimentos, pelas exportações menos as importações. Então essas coisas se equilibram e elas têm um ponto que oferta é igual à demanda, e esse ponto tem um determinado nível de preço, e esse preço é a nossa inflação. O que acontece? A maior parte das inflações, elas não acontecem por questões de oferta, elas acontecem por questões de demanda. Quando se estimula demais a demanda, gera isso. A economia brasileira está crescendo maravilhosamente bem. É ótimo isso, só que de maneira artificial, em razão de uma expansão de gasto público que é uma coisa absurda. Inclusive tem outros economistas, colegas seus, que dizem melhor que o Brasil tivesse crescido 2%, mas de forma estruturada, do que crescer artificialmente mais de 3% e, como resultado, ter um processo inflacionário como esse. Não tenha dúvida, porque é da mesma forma, eu imagino, tá? Não quero aqui falar sobre outras áreas da ciência, mas vamos lá. Eu imagino que um educador físico que está treinando um aluno espera que ele atinja uma determinada quantidade de músculos depois de um determinado tempo e de uma determinada carga de exercícios. Se os resultados apareceram na metade do tempo, provavelmente esse aluno está usando de medicamentos, de anabolizantes ou coisas do tipo, que não é o que aquele profissional desejava que fosse o caminho, porque isso vai ter efeitos colaterais muito ruins. Na economia, isso não é tão diferente assim. Quando o governo estimula demais o crescimento, de maneira artificial, anabolizada, um dos efeitos é a inflação. Para nós termos uma ideia, o déficit... Bom, em primeiro lugar, arrecadação de governo. O governo está batendo recorde atrás de recorde de arrecadação porque não para de aumentar a carga tributária. É taxa para todo lado.
Mesmo, só para nós termos uma ideia, neste último mês de novembro, que é o último dado que nós temos, dezembro está para sair a qualquer momento, provavelmente na semana que vem, nós temos um crescimento de 16% da arrecadação de impostos. 16, mais de 16 na verdade. E mesmo com uma arrecadação enorme, o governo está fazendo déficits monumentais. Para o nosso ouvinte ter ideia, o governo conseguiu fazer um déficit nominal maior do que no tempo da pandemia. Só que sem ter pandemia. Sem ter, fecha tudo, sem ter aquele monte de dinheiro que o governo gastou para manter a economia funcionando, com ela fechada e tal, aquele monte de auxílio. O governo está conseguindo ter déficits maiores do que aquele tempo. E na pandemia foi lá, fez o déficit e voltou. Agora não, agora está estruturado para continuar assim. Então isso é uma montanha de dinheiro que é jogada na economia através do gasto público, que gera uma demanda artificial, um crescimento enorme de demanda, desequilibra a relação oferta e demanda e gera inflação. Existe então, algum outro fator além do descontrole fiscal para esse preço em alta dos alimentos? Não, não tem. É este. O problema é este. E eu vou te provar. Macalossi. Nós fizemos um levantamento lá na nossa Euroeconômica, para pegar, por exemplo, a inflação dos alimentos, que está alta, evidentemente que está alta, e comparar com outras coisas. Por exemplo, dos itens de habitação, o gás, o aumento no gás é do tamanho do aumento dos alimentos. O chuveiro, ele subiu bem mais que os alimentos. Os alimentos subiram 7,69, o custo do chuveiro aumentou 9,41. Esses dados são em 12 meses tirados do próprio IPCA, ok? Eu só estou abrindo o IPCA aqui para ver o que tem dentro. Quando nós comparamos os alimentos, por exemplo, com itens de transporte, os combustíveis, comida aumentou 7,69, combustíveis aumentou 10,09. O aluguel de carros aumentou 16,59. O transporte por aplicativo aumentou 9,97. O metrô aumentou 10,76. O ônibus interestadual aumentou 9,03. Percebe que tudo isso que eu citei aumentou mais que os alimentos? Sim. Se eu pegar os itens de saúde e cuidados pessoais, antibióticos aumentaram tanto quanto os alimentos. Os antigripais aumentaram tanto quanto os alimentos, os remédios oftalmológicos aumentaram 11%, bem acima dos alimentos, dentista aumentou mais que alimentos, aparelho ortodôntico, plano de saúde, tudo isso aí aumentou mais que alimentos. Se eu pegar itens de despesas pessoais, hospedagem aumentou mais que alimentos, serviços bancários aumentou mais que alimentos, manicure subiu bem mais que alimentos, em educação, o custo da creche aumentou tanto quanto, a pré-escola aumentou mais, ensino fundamental aumentou mais, ensino médio aumentou mais, livro não didático aumentou mais, ou seja, não foram só os alimentos que aumentaram, tudo aumentou. Quando eu comparo com comunicação, serviços de streaming, por exemplo, e comunicação, aumentaram mais que alimentação. Então, eu quero dizer com isso, Macalossi, que não foram os alimentos que aumentaram, porque inflação não é o aumento do café. O aumento do café é o aumento do café. Inflação é o aumento generalizado dos preços. É quando tudo fica mais caro. E eu não posso achar que o problema é a safra. Se tu me perguntar pontualmente, Antônio, mas e o café? É por causa da inflação? Não, o café nós tivemos problemas de safra, teve seca, teve queimada, nós tivemos uma série de problemas que aumentou. Assim como o azeite, né? O azeite também teve problemas. O azeite de oliva. Muito relativos ao azeite de oliva. Isso. Né? Isso, azeite de oliva por problemas lá na Europa, diga-se de passagem. Sim. Não são nem aqui, que a maior parte do consumo de azeites de oliva ele vem da Europa, sim, e da Espanha, do mercado interno. Então, o que acontece? Pontualmente, eu até posso ter um produto, mas agora a inflação ele é um fenômeno monetário. Sim. Que pode ser por falta de oferta ou por excesso de demanda. O Brasil não tem problema nenhum de oferta de alimentos, zero. Inclusive o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos, o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então o nosso problema de oferta é zero. Em compensação, o nosso problema de demanda
Ele é enorme, porque o governo está gerando inflação através do gasto. Sim. Aí o governo diz o seguinte, olha, nós temos que estimular a produção. E aí é aquela coisa que eu disse que eu ia falar, mesmo que isto venha contra, eventualmente, né, contra interesses setoriais. Eu vou falar do setor, isso que o governo está dizendo nos interessa para fazer política pública. Eu quero deixar bem claro, isso nos interessa, mas está errado. E eu não posso ser desonesto contigo, com a tua audiência, com o meu estado, com o meu país. Não seremos. Não é assim que a Farsul trabalha, não é assim que eu trabalho. Sabe por que a gente diz isso? Porque o arroz, ao produtor, Macalossi, digamos, se nós produzirmos mais arroz, o que vai acontecer com o preço? O preço tende a cair, certo? Beleza, mas ao produtor, ao consumidor não. Porque o produtor não vende arroz para o consumidor. Entre o produtor colher o arroz e o consumidor comprar o arroz, são muitas empresas que participam da produção daquele produto para chegar lá daquela forma. Por exemplo, o arroz ao produtor, se eu comparar o preço de agora com 12 meses atrás, caiu 22% para o produtor. Sabe o que aconteceu para o consumidor nesse mesmo tempo? Subiu 3%. Ou seja, subiu 3 para o consumidor e caiu 22 para o produtor. Quer outro exemplo? Soja. Estávamos falando de azeite de oliva, vamos falar de óleo de soja agora. A soja caiu em 12 meses 6%. Sabe quanto é que aumentou o óleo de soja? 27%. 27%. E a soja caiu 6%. Do que é feito o óleo de soja? De soja. O trigo, o preço do pão subiu 5,5%, e o trigo subiu 5,6%. Esse se equivaleu um pouco. Então, o que acontece? A maior parte dos preços, eu não posso imaginar... Vamos lá, o leite. Se o leiteiro acordasse de manhã cedo, tirasse leite da vaca, botasse dentro de um tarro, subisse numa caminhonete ou numa carroça e saísse distribuindo de porta em porta seu leite... Percebe que aí eu tenho uma ligação direta entre produtor e consumidor. Aí sim, sobe para o consumidor, sobe para o produtor e vice-versa. Mas não é assim que funciona. Entre o leite sair da vaca até chegar no consumidor, são muitas empresas. Então, se sobe combustível, gera inflação. Se sobe energia elétrica, sobe inflação. Sim. Se aumenta custo de mão de obra, sobe inflação. Enfim, tem N coisas que geram esses aumentos de preços. E outra coisa, quando a gente olha, Macalossi, as safras recordes, por exemplo, no ano de 2015, a inflação de alimentos foi 12%. 12% em 2015. Em 2015, nós batemos um recorde de safra. Naquele momento, até aquela data, foi a maior safra da história. Foi a primeira vez que nós passamos de 200 milhões de toneladas. Se eu pegar aqui outras safras, por exemplo, em 2020, nós tivemos a maior safra da história em 2020, superando 2015. Nós tivemos uma inflação de 14%. Então, em 2022, tivemos um novo recorde batido. 263 milhões. A inflação foi de 11%. Ou seja, quando é que nós temos inflação de alimentos? Quando a gente tem inflação geral. Claro. E quando é que a gente tem inflação geral? Quando tem um desequilíbrio macroeconômico, gerado, via de regra, por impulsos fiscais, por gastos desmedidos, por erros na condução da política fiscal ou monetária, como aconteceu lá em 2015. Sim. Agora, não é nos alimentos que nós vamos achar a explicação para as coisas. Antônio, deixa eu lhe perguntar especificamente sobre esse anúncio do governo de reduzir o imposto de importação sobre alimentos que estejam mais caros no Brasil do que no exterior. Isso tem algum efeito? Porque, de certa forma, me remete à importação de arroz que o governo pretendia fazer durante a época da enchente. Macalossi, por que na época da enchente, quando o governo trouxe aquela medida, nós fomos radicalmente contra? Por algumas razões. Em primeiro lugar, não era permitir que o produto entrasse, porque o produto pode entrar livremente. O governo queria ele comprar arroz, subsidiá-lo e vender abaixo do custo de produção no supermercado com um preço tabelado de R$4 com o logotipo do governo. Sim. Aquilo era uma coisa. O que o governo está dizendo é outra. Se eu encontrar preços que estão lá fora mais baratos do que aqui, eu vou tirar os impostos de importação. Pode fazer.
Não tem problema. Sabe qual é o imposto, Macalossi, que a safra argentina paga para entrar no mercado brasileiro? Zero. Zero. Sim. E do Uruguai? Zero. Do Paraguai? Zero. Do Mercosul já é zero. Sim. Dos que são países os maiores parceiros Mercosul, nesse critério, ou alguns dos maiores. Não entendi a tua pergunta, desculpa. Não, que são alguns dos mais importantes parceiros nesse âmbito, né? São os que mais vendem pra nessas trocas gente. comerciais. Isso. São os que mais vendem pra gente. Agora, para terceiros países fora do Mercosul, a alíquota é de 10%. Só. Compara com os industriais para ver como é que é. Macalossi, se o governo encontrar produto mais barato lá fora e quiser reduzir aqui, zero problema, faça. Eu só quero ver achar esse produto mais barato lá. Porque realmente pode achar lá nos Estados Unidos um produto mais barato. Sim, mas olha a logística deles, olha a nossa. Se tu comparar, olha quanto custou para chegar no supermercado do americano e olha quanto custou para chegar no supermercado Não me do parece Brasil. que essa medida vai ter um efeito, né, de baixar o preço dos alimentos de forma generalizada. Não vai, sabe por quê? Porque o problema não está aí. O problema está no desequilíbrio macroeconômico gerado por impulsos fiscais. E o que eu estou dizendo não é a minha opinião, isto é a ciência. E lamentavelmente, a falta de entendimento de como funciona a inflação é a cloroquina desse governo. É o kit Covid desse governo. Antônio da Luz, obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece, mas você não me respondeu pelo que vai trocar a laranja. Vai ser por acerola, limão ou tangerina? Olha, eu quero que o brasileiro continue comendo a laranja. A laranja é um produto maravilhoso em sabor, em qualidade. E o ministro está falando sobre uma coisa que ele não sabe. A laranja não está com esse problema. Quem está com o problema com laranja são os Estados Unidos, não somos nós. E sobretudo, as nossas laranjas fabricadas tanto na fronteira quanto aqui no Vale do Caí são deliciosas. E eu recomendo às pessoas que continuem consumindo a nossa laranja. O que é histórico, Antônio, só para a gente encerrar, mas o que é histórico é que governos que não conseguem enfrentar a inflação e ficam sugerindo que os consumidores troquem de produtos, como, por exemplo, trocar de laranja para limão, é que ali na frente o eleitor é que acaba trocando de governo. É isso que acontece. Verdade. Antônio da Luz, obrigado pela participação, sempre um prazer. Prazer é meu. Muito bem, aí então, agora 17 horas e 32 minutos, temos informações.